acontece? É Igor Klein Belchior, eu sou professor de História Antiga, História Medieval, História da Arte, da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de campanha. Também sou coordenador do LEFAMA, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de História Medieval. Nesta primeira aula, tratarei apenas de algumas questões relativas ao andamento do curso, que é um assunto que a gente vai tratar de maneira síncrona, ou seja, a partir de um diálogo na nossa plataforma institucional, o Teams. Então, nesse momento, que é um momento posterior a vocês assistirem essa aula, vai ser um momento destinado a acertar as questões do andamento do curso. E agora eu vou deixar gravado para vocês uma aula na modalidade que nós temos assíncrona, correto? Só estava verificando a gravação aqui. Isso é tudo muito novo para mim também, gravar a aula olhando para o meu computador. Como vocês podem ver, vocês não estão me vendo. Eu posso muito bem colocar aqui, ó, o meu rostinho, de vez em quando eu posso colocá-lo aqui na tela para vocês terem uma interação comigo, mas com slide, gravação, vocês podem ver que fica um pouco lento. Então, para preservar a qualidade da aula, vamos na voz e nos slides. Aí no momento síncrono, a gente aproveita para nos conhecermos pessoalmente, né? Assim, pelo menos um ver a cara do outro, correto? Então agora, este primeiro momento é o momento em que eu vou fazer uma introdução ao curso de História Medieval com vocês. Aqui eu separei como capa do slide uma figura de um scriptorium, né, que é uma palavra latina que deu origem aí aos nossos escritórios. Me lembra muito bem o que eu estou fazendo nesse exato momento, igual um monge sentado no mosteiro, dentro do meu escritório, fazendo aí exercendo a minha função. Então, para a gente começar a aula, a gente começa dando uma olhadinha do que a gente vai fazer por muito tempo nesse curso. A primeira parte desse curso diz respeito ao plano de ensino, o qual eu vou apresentar para vocês, como eu disse, sincronicamente, ao vivo pela plataforma Teams. Correto? Que é esse planozinho de ensino aqui, no qual nós temos, eu vou colocar o mouse, a carga horária, a ementa, que diz respeito a um resumo do curso, vocês já sabem bem, nosso conteúdo programático, objetivos, metodologia, avaliações e etc. Para a aula assíncrona, eu vou pular para a parte 2. E para iniciar a parte 2, eu também aproveito para introduzir vocês nessas transições de assuntos, as quais serão feitas sempre com uma brincadeira, né? Um memezinho, para a gente tentar alegrar um pouco a nossa convivência dentro dos nossos scriptoria, né? Que é o scriptorium no plural, dentro dos nossos escritórios. Então, quando a gente já está acostumado com os golpes da vida e nos abala, nós ficamos igual essa mocinha de uma pintura medieval. Bem, a aula começa com um roteiro de perguntas, as quais eu pretendo responder para vocês nessa aula. A primeira pergunta delas, né, buscando compreender, obviamente, qual é a relação da Idade Média com o Brasil, por que nós estudamos Idade Média aqui no Brasil e por aí vai, a gente parte dessas perguntas que eu acredito que são perguntas importantes, né, para o início de qualquer curso. A primeira pergunta: existem bons medievalistas no Brasil? Eu acho que é uma das questões válidas. Aquilo que a gente estuda aqui é tudo produção de pessoas de fora do Brasil, vulgo Europa,
ou nós temos medievalistas de peso no Brasil que produzem conteúdos que muitas vezes sobrepujam os conteúdos produzidos por europeus. Não só, ou seja, não só estou dizendo que essa pergunta ela é importante para vocês conhecerem que existem sim bons medievalistas no Brasil, mas também para começar a indicar a vocês que não só existem bons medievalistas, mas existem excelentes medievalistas que produzem obras, obviamente, em português. Então, é possível fazer o meu TCC em História Medieval? Sim, é muito possível. Mesmo que você não saiba ler uma outra língua. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos uma vasta produção e uma boa produção de História Medieval já em língua portuguesa. É óbvio que é recomendável, e a gente vai ver ao longo desse curso, que o aluno, a todo momento que ele avança na sua formação, de um TCC para um mestrado, para um doutorado, ele também aproveitar esse avanço para conhecer e aprender novas línguas. Porque no mestrado aí já vai ser exigida a leitura, por exemplo, do latim. E por que do latim? Se a gente vai estudar documentos medievais da igreja, eles são escritos em latim. Então, para ler as fontes, é preciso ter uma noção de latim. E não só. Se você vai estudar a França medieval, é presumível que você também saiba francês e por aí vai. Onde posso publicar os meus trabalhos? Que é a grande questão também, né? Todo pesquisador, aluno, pessoa que vive da ciência, ela de fato precisa ter um local para divulgar o conhecimento que ela produziu. Não existem revistas em história medieval no Brasil? Quais são os grupos e temas de pesquisa que nós temos aqui no Brasil? Porque uma questão importante de um estudo é exatamente quais pessoas estudam aquilo que eu quero estudar ou quais possibilidades de estudos eu tenho aqui no Brasil. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem, nós temos um grande núcleo de estudo aqui no Brasil de escandinavos antigos, né, os vikings. Então, assim, é sempre bom conhecer aonde a gente pode estudar, caso vocês queiram prosseguir nos estudos aí a nível de mestrado e doutorado. Então, ir para um grande centro naquilo que você pretende pesquisar. Por exemplo, quem gosta muito de pesquisar a fome, revoltas, subalternos na Idade Média, um bom lugar é a USP devido às pesquisas do professor da USP. Mas se você quer vikings, aí já é mais interessante ir para a Universidade Federal da Paraíba, onde tem um especialista em vikings lá. Outra pergunta, onde encontro as fontes? Haja vista que a história é feita de fontes. Então, para estudar a Idade Média, é preciso ter acesso a elas. E como nós sabemos, nós não moramos na Europa, né? Nós não tropeçamos a todo momento em prédios medievais, fortalezas, castelos, tapeçarias, enfim. Nós não temos o medieval no Brasil. Então, onde nós encontraremos essas fontes para estudar história medieval? E por último, até já respondi, consegue estudar lendo apenas em português? Já respondemos que de fato é possível. Não é desejável apenas para o resto da vida, mas é possível. A leitura que eu indiquei para a aula, para essa primeiro contato que nós estamos tendo com a disciplina, é um texto do Mário Jorge Bastos, um artigo intitulado 4 décadas de História Medieval no Brasil, contribuições à sua crítica, que faz um balanço acerca, obviamente, das 4 décadas em que existiu pesquisa e ensino em História Medieval do Brasil. Sim, gente, 4 décadas. Se a gente for levar em consideração o tanto que a Europa vem pensando, por exemplo, na Idade Média, com o curso de História Medieval já desde o século XIX, nós no Brasil começamos, pelo menos, a pensar em Idade Média em termos científicos há pouco tempo. Esse aqui é o artiguinho para vocês darem uma olhada lá.
Bem, o que o Bastos ele traz para a gente no seu texto? A disciplina de História Medieval ela foi inaugurada em 1934 na Universidade de São Paulo. E logo de início, ela teve, como muitos professores, pessoas que não eram especialistas em história medieval. Mas em 1935 a 1956, o Ferdinand Brodel ele se tornou professor da USP e foi lecionar justamente na cadeira de História Medieval. Para quem não conhece, o Ferdinand Brodel ele é um dos representantes daquilo que nós chamamos de Escola dos Análises. Há uma grande discussão a respeito se pode chamar aquilo ou não de escola, mas comumente nós chamamos de Escola dos Análises, que é um movimento historiográfico com várias fases, não é homogêneo, e também nem é composto pelas mesmas pessoas, é um movimento muito longo no tempo, os historiadores morreram, historiadores vieram, outras gerações vieram, e o Brodel, ele representa a segunda geração dos análises, a primeira representada pelo Mark Bloch, que eu acho que é o mais conhecido dos alunos de história, sendo precedido, por assim dizer, não é uma passagem de bastão nem nada, nenhuma monarquia, mas por Ferdinand Brodel, que é um historiador francês também, e que ficou muito famoso pela publicação de uma obra intitulada O Mediterrâneo, que é uma obra muito extensa, na qual ele vai aplicar a grande contribuição que ele traz para a historiografia, que é a longa duração. Então ele vai olhar para uma faixa única de terra e água, é o Mediterrâneo, e observar as mudanças nessa faixa do período aí de muitos séculos. E como a gente pode resumir basicamente essa história do Mediterrâneo, a qual ele também engloba a Idade Média? Ele tenta avaliar culturas e modos de lidar com a Terra que pouco mudaram desde a Antiguidade até a década de 1940. Então olha o tamanho da amplitude histórica dele. Temporal. Um exemplo é o caso da migração feita todos os anos. Nela, os camponeses descem com seus rebanhos de animais para as planícies, a fim de fugir do rigor do inverno nas terras altas, fazendo um movimento regular que articula a montanha e as terras mais baixas. Então, é um grande livrão, uma grande temporalidade que perpassa a Idade Média, feito por um grande historiador que foi o primeiro professor reconhecido internacionalmente, como professor de medieval da Universidade de São Paulo. Fruto dessa vinda do Brodel, mas também das possibilidades que o convênio com os franceses e a historiografia francesa permitiu, em 1942, foi publicada a tese de Eurípides Simões de Paula, que foi a primeira tese do primeiro brasileiro doutor sobre a Idade Média. E a tese dele, ela acabou sendo publicada, ela está ali na esquerda, o comércio varegue e o grão-principado de Kiev. Eu acho muito interessante essa tese dele já logo de cara, porque, por exemplo, hoje é muita moda em Idade Média a gente olhar para a França, olhar para Portugal, olhar para a Inglaterra, ou seja, olhar para a Europa Ocidental. É muito comum isso. Grande parte dos estudos de brasileiros em Idade Média dizem respeito à Europa Ocidental. E a primeira tese ela não foi em Europa Ocidental, ela foi em Europa Oriental. Como que se dava o comércio com a região de Kiev na Rússia? E é um comércio que perpassa, por exemplo, não só as regiões mais ao norte da Alemanha, que fugiam até o antigo Império Romano, mas também os normandos. Então é um recorte muito diferente dos recortes que nós temos hoje.
e basicamente trazendo um trechinho da homenagem honoris causa dada ao Eurípides, que vocês vão encontrar, inclusive, na pasta de documentos extra. Está escrito assim: o período de Kiev, na Rússia, corresponde à antiguidade do mundo mediterrâneo, e que para essa região a Idade Média começa verdadeiramente com a invasão tártara, ou seja, no início do século XIII. E olha que interessante essa tese dele também, se a gente for pensar em termos da Idade Média que a gente geralmente conhece e está lá nos livros didáticos. Não só é uma Idade Média fora dessa Europa Ocidental, mas é uma Idade Média que ela não começa no século V, como comumente ela começa com a queda de Roma. Peguem os livros didáticos, né? Ou entra na internet. Quando começa a Idade Média? A Idade Média ela começa em 476 d.C., quando o Império Romano é conquistado, o Império Romano do Ocidente cai, então começa ali o medieval. Para o Eurípides, o medieval só vai começar no século XIII, nessa região ao norte da Europa, porque ele observa que não houve a tal da decadência do comércio, decadência civilizacional, a decadência que tirou o que a gente comumente acredita que é a vida urbana de foco e colocou a vida rural, ou seja, nós saímos da antiguidade que era focada em cidades, Grécia, Roma, Cartago, a gente sempre está falando de cidade, para um mundo rural no qual a gente fala de feudo. Então, quando ele vai olhar para o período, para um recorte geográfico diferente, ele observa que se houve uma Idade Média dessa da decadência, da desfragmentação econômica, ela é muito posterior ao século V. Então, é uma questão já para a gente começar a pensar. O Eurípides ele foi não só um precursor, mas como ele impulsionou outros estudos acerca da Idade Média. Então nós temos, a partir de 1945, a publicação de outras teses, a tese de Eduardo de Oliveira, França, e de Pedro Moacir Campos. Todas essas teses vocês encontram na internet. Em 1988, muitos anos depois da primeira cadeira de História Medieval, muitos anos depois, inclusive, que o Fernando Brodel saiu do Brasil, é que surge uma pós-graduação, um setor de pós-graduação, ligado necessariamente, ou restrito necessariamente, à História Antiga e História Medieval. Então é muito novo. Eu, por exemplo, sou de 1987. Então o setor de História Antiga e Medieval ele tem praticamente a minha idade. É que é uma coisa, se a gente for ver em termos de ciência, é muito recente. Ah, mas professor, não houve a pós-graduação do rapaz, do Eurípides, que fez o doutorado? Sim, mas na USP, os programas de pós-graduação, eles são direcionados à história econômica ou à história social. Um programa restrito à história antiga e medieval somente vem aparecer na Universidade Federal Fluminense em 1988. Inclusive, é um programa que tem uma seleção muito distinta das outras seleções, porque é focada para essas duas áreas. A Idade Média, então, ela vai surgir como uma cadeira científica dentro de um contexto, a gente viu ali no Brasil década de 30, década de 40, década de 50, e eu colocaria isso até praticamente a década de 90, né, esse contexto maior, mas em que a história, e aqui eu estou falando da disciplina História, aquilo que vocês estão estudando aqui na academia, ela tinha um tom, a gente pode dizer uma tonalidade, aquilo que dá forma, aquilo que caracteriza os objetivos, o porquê que as pessoas estudam a história, de uma história da civilização antiga e da civilização medieval. Correto? E o que é essa história da civilização? Eu acho que todo mundo já viu algum livrinho disso, né? A cadeira de História da Civilização Antiga e Medieval existe, e é muito interessante a gente já ver aqui, está na concessão do título,
para o professor Eurípides Simões de Paula, em todos os países da América Meridional e Central, sendo mesmo que grandes países não a possuem. O ensino assim oferecido permite aos historiadores brasileiros não somente se unirem plenamente à parte europeia de suas origens, mas também de participar desse humanismo universal, do qual os nossos territórios, especialmente mediterrâneos, elaboraram nesses séculos longínquos as fundações insubstituíveis. O interessante dessa história universal é exatamente o que o nome propõe. Ela é universal. É a tentativa de você pegar a maneira que o europeu observava o passado e contava a sua própria história e colocar essa linha do tempo, toda essa história, como se fosse a história da humanidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que nós aqui no Brasil temos como a nossa história antiga Grécia e Roma e não a história arqueológica, primitiva, não sei que nome vocês poderiam dar a isso, história antiga, da América? Por que nós não estudamos os primeiros povoamentos do nosso continente, do nosso país? Por que nós não estudamos as populações indígenas da maneira como a gente estuda Grécia e Roma como as nossas origens? A resposta está no universalismo da história europeia. Os europeus, quando eles colonizaram outras partes do mundo, eles também colonizaram o tempo, colonizaram a maneira de ver o passado, e colonizaram então a história. E o mais interessante dessa passagem é que a tentativa de dizer, olha, existe uma civilização, e essa civilização ela é europeia, ela começa em Grécia e Roma. Essa civilização, para quem quiser chegar nela e também se dizer civilizado, uma maneira de fazer isso é adotando a história da civilização. E adotar a história da civilização é começar a entender que nós brasileiros não temos mais a nossa origem em nenhum outro lugar que não seja a Europa. E é muito fácil a gente perceber isso, esses reflexos, nos livros didáticos. Nós temos uma história muito mais europeia nos livros didáticos do que indígena, do que africana, ou do que até mesmo asiática, ou ali do Médio Oriente. Eu falei assim, pô, professor, mas por que a gente tem que estudar todas então? Porque eleger uma só história é dialogar com essa questão da história universal. É dizer que só existe uma história válida. Mas não é isso que a gente tem que observar como pessoas. E isso é uma crítica importante, porque é essa crítica que justamente vai reformular o modo como as pessoas observaram começam a observar a partir de hoje a Idade Média. Não como uma história universal, que pertence a nós brasileiros, que tem as nossas origens ali, mas como um pedaço da história europeia que foi reinterpretado e trazido para a nossa cultura em detrimento de outras, a gente pode dizer, linhagens étnicas e culturais que aqui também existem, como a africana. Nós temos uma tradição africana tão importante quanto a tradição europeia na nossa formação cultural, formação social. Há uma tradição indígena, mas também eu posso dizer do Oriente Médio, dos árabes e por aí vai. Mas, no momento em que a história medieval era entendida como parte dessa história da civilização europeia, ela entrava exatamente nessas grandes coleções que eu já disse que todo mundo já deve ter visto na casa da avó, na biblioteca ou livros doados por aí. A ideia de que a história começa na Antiguidade, então, e olha só, a Antiguidade ocidental, vai passar por uma Idade Média, que ela também é ocidental, Ambrósio, Constantino, e aqui algum santo que eu não estou conseguindo... aqui tem a China e os indianos. Mas a ideia de que você tem uma história das civilizações, que ela é europeia, ela é praticamente toda europeia,
e as outras histórias elas só vão adentrando como apêndices dessa história europeia, assim como a história da civilização brasileira. Então, para a gente pontuar, o que foi essa ideia de história das civilizações? Ela foi uma ambição dos recentes estados nacionais europeus com a ciência de suas origens. Então, a França, quando ela estava surgindo como um país, um Estado Nacional França, não mais como um reino, a primeira coisa que a França fez foi investir na historiografia, mas numa historiografia que não era mais aquela historiografia destinada a louvar os reis, a monarquia ou a igreja, mas era uma historiografia que estava interessada em contar a história da França. Então eles foram investigar como é que a França surgiu, como é que a civilização francesa surgiu. E ela vai surgir, obviamente, lá no passado, com o contato dos primeiros franceses, os marceleses, com os gregos. Então é França com Grécia, França com Roma, depois a França de Carlos Magno, e por aí vai. Tal movimento impôs, então, uma visão eurocêntrica aos tesouros literários e artísticos, ao patrimônio das nações ocidentais civilizadas em detrimento dos não civilizados, que eram os bárbaros ou os orientais. E aí que tá. História das civilizações é uma história que ela impõe patrimônios. O que é o patrimônio? É uma lembrança, aí vem de um radical grego da memória, mnemônico, da pátria. Então é algo que diz respeito à memória de uma nação. Então a civilização ela diz respeito ao desenvolvimento do nacionalismo também. Então nessa lógica o tempo passou a ser entendido como linear e evolutivo, que é uma ideia que está intrínseca ao nacionalismo, de que você tem um passado da nação, geralmente um passado glorioso da nação, e que cabe a nós sempre estarmos evoluindo. Não é à toa que hoje muitas pessoas olham para o passado da monarquia brasileira e dizem que foi um passado muito melhor do que o passado de hoje. Por quê? Porque são pessoas que estão dentro dessa noção de que a história ela deve ser patriótica, ela deve ser patrimonialista e, de certa forma, também evolutiva. Então ela está dentro de uma noção de um tempo de progresso, que até é o que está na nossa bandeira, ordem e progresso. É uma visão do século XIX da história. E que ela vai ser projetada na questão da civilização nesse sentido. Existem os mais simples, os primitivos, e os mais complexos, os evoluídos. Então, a história da nação ela não só é uma história europeia, mas ela é uma história que vai igualar as outras histórias em relação à história europeia. Não igualar, mas nivelar. Para se tornar evoluído ou mais complexo, você tinha que se transformar em civilizado, que é um conceito que descrevia então os europeus. Por consequência, o período medieval, olha que importante saber disso, ele consolidou-se como meio. É isso que medieval quer dizer. Porque ele passou a ser lido como um período de interrupção da linha crescente da civilização. É muito ego europeu nesse sentido, de observar não só que a história europeia ela é universal, mas como a história europeia ela é uma história que é uma história do progresso, é uma história da evolução. E para explicar que houve o medieval, ou que houve o período das trevas, então o europeu cunhou um pequeno intervalo. É um meio. O meio entre algo que era grande e algo que voltou a ser grande. Não é à toa que nós temos termos como o de renascimento comercial e urbano. Por quê? Porque é a ideia de que o comércio, as cidades morreram com a antiguidade e eles vão renascer com a modernidade, o capitalismo e por aí vai. Aqui eu trago para vocês, se quiserem dar uma olhada, tem na internet. Essa noção é a noção que estava nos livros didáticos, como esse livro do Pedro Calmon, que é um dos primeiros livros didáticos que a gente tem distribuídos em massa no Brasil. Esse é um pouco mais novo, é o volume 32, mas que já diz lá, olha, a pequena história da civilização brasileira.
Vamos então para a década de 70 para frente. O que acontece com a história medieval a partir dali? Vamos começar com o contexto. O contexto era o seguinte: a partir da década de 70, ganha muita força as ideologias de esquerda no Brasil, principalmente contestando o autoritarismo da ditadura brasileira. E o grande papel coube ao PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, o qual englobava ou tinha em seu âmbito diversos intelectuais, inclusive sociólogos, historiadores, que produziam as suas obras dentro das suas visões ideológicas, como todo mundo faz, que caracterizava a sociedade brasileira como semicolonial e semifeudal. Então, as pessoas do Partido Comunista, os militantes da década de 70, tentavam entender o porquê que o Brasil ele era atrasado e subdesenvolvido. E uma das respostas para isso era que o Brasil ele não tinha, de fato, saído da colônia e entendendo essa colônia como um reflexo do feudalismo. Por quê? Lembrando que a visão aí é a visão da história universal, é uma história que busca suas origens. Então, para entender o porquê que o Brasil é atrasado, tem que ir na origem do atraso brasileiro, que é a colônia, na visão que é na colônia, exploração econômica, o domínio, etc. Mas a colônia em si, ela também tem uma origem, que é, para esses intelectuais, encontradas no feudalismo, que explicaria, por exemplo, a posse da terra, o poder dos senhores e por aí vai. Na perspectiva dos seus principais teóricos, ao Brasil, então, impunha-se uma revolução democrático-burguesa que viesse livrá-lo dos representantes do imperialismo, olha lá o colonialismo, base do apoio dos latifundiários nacionais, olha lá o senhor feudal, dos restos feudais herdados do período colonial. Aqui é importante também atentar para uma coisa que pouca gente discute e que, se não for discutida, gera confusões que fazem com que as pessoas entendam o período de uma maneira muito errada. Por exemplo, por que os comunistas queriam uma revolução democrático-burguesa, sendo que eles eram comunistas? Porque é o seguinte, meus amigos, para você implementar o comunismo, é preciso ter uma economia muito pujante, uma indústria pujante. Lembrando que o socialismo nada mais é, além de diversas coisas, mas a socialização dos meios de produção. E na União Soviética, que era o grande exemplo aí da Revolução Socialista, era a tomada do campo, ok, mas também da indústria. A ideia socialista era produzir foguete, era produzir energia atômica, enfim. Então, assim, o Brasil, para que pudesse se transformar em um país comunista futuramente, ele precisava passar pelo capitalismo. Então, o Partido Comunista Brasileiro estava defendendo justamente uma revolução burguesa para que a indústria brasileira viesse a desenvolver, para depois caminharmos ao socialismo e depois ao comunismo, enfim. Mas é bom pontuarmos isso porque nunca houve, nessa época, a tentativa de uma ditadura comunista no Brasil justamente por conta disso. O próprio Partido Comunista Brasileiro, à época, sabia que não tinha condições de implementar um comunismo num país que não era totalmente desenvolvido. Haja vista, como a gente pode perceber, as dificuldades, por exemplo, que Cuba tem em se manter dentro aí das suas vertentes ideológicas, passando por diversos bloqueios econômicos por parte dos Estados Unidos. Então é muito difícil você ter uma sociedade comunista, socialista, bem desenvolvida, se você antes não tiver, aí, pelo menos na visão do Partido Comunista Brasileiro, essa primeira revolução democrática burguesa que levaria o Brasil a acabar com os senhores feudais, os grandes donos de terra, e que atrasavam a economia brasileira.
O grande suporte para essas leituras, obviamente, foi Karl Marx, que é um filósofo, sociólogo, ele é historiador, ele é um pouco de tudo, é um baita do intelectual que nós temos na história da humanidade, que o pensamento marxiano vai para muito mais além do que eu vou comentar aqui. Também não é a minha função falar mais do que isso a respeito do pensamento marxiano. Mas Marx ele publica uma obra, é um panfleto, um pouco maior que um panfleto, mas não chega a ser assim, um grande estudo, tal como ele fez com o Capital, que é Formações Econômicas Pré-Capitalistas. A gente tem essa terceira edição, publicada pela Paz e Terra, que tem uma introdução muito boa do Eric Hobsbawm, e que o Marx ele vai fazer uma coisa que ele faz muito bem, que é criar divisões para a linha linear, né? Linha linear, mas é para a linha evolutiva, progressiva, do tempo da humanidade. E o Karl Marx, como todo bom europeu, ele está no centro dessa história universal e é, de fato, o cara que vai dar um grande impulso para a divisão do tempo tal como a gente tem na história. Porque ele vai avaliar a divisão da história a partir de modos de produção. E a nossa linha histórica ela é dividida em modos de produção. Se nós formos pegar, a antiguidade é um modo de produção antigo. A Idade Média é um modo de produção medieval. A Idade Moderna é um modo de produção moderno. E a contemporânea depois começa justamente ainda com a Revolução Industrial, que modifica o modo de produção. Então é um pensamento muito profundo. E ele vai dividir essa linha, então, não só em modos de produção, etc., mas como ele vai inspirar diversos autores posteriores. No Brasil, o primeiro a pensar em modos de produção foi o Jaime Pinsky, a pensar também a respeito de como se dava os modos de produção, tanto na Antiguidade, na Idade Média e assim por diante. Então, voltando ao Brasil feudal, e um Brasil feudal pensado a partir do modo de produção feudal, nós vamos debater esse modo de produção em breve, mas vamos voltar por enquanto ao Brasil feudal. O que estava em voga não só é o feudo, mas é o tal do modo de produção, é como as pessoas trabalham aquilo. O que gera riqueza, o que gera lucro, quem tem a posse dos meios de produção, quem que é explorado, etc. e tal. É o modelo que Marx realmente, e os marxistas empregam aí para diversos períodos da história. E no caso do Brasil, exatamente, tentar pensar o porquê que nós somos subdesenvolvidos. E esse pensamento ele vai partir do nosso modo de produção à época, que para esses caras era um modo de produção semi-feudal, como a gente já disse, que tinha suas origens aonde? No feudalismo. Os promotores, então, da tese do feudalismo brasileiro, eles tenderam a exagerar as semelhanças superficiais existentes entre a grande propriedade colonial e o grande domínio fundiário medieval. O grande impulsionador dessa visão é o Louis Wackerman. Ele não é brasileiro, vocês podem perceber, mas ele escreve um livro chamado A Herança Medieval do Brasil, no qual ele vai entender as capitanias hereditárias como a maior expressão dessa herança. É um feudo, um grande feudo, que aí é o grande pedaço de terra, cedido a um grande senhor, que não utilizava de camponês, mas da mão de obra indígena ou da mão de obra escrava africana, dentro das suas casas grandes, etc. e tal, para gerar produção. Então olha ali o modo de produção Brasil. Muita terra doada, não era uma terra herdada, conquistada, é uma terra doada para um funcionário do governo ou para alguém aí muito próximo ao governo que ia explorar do jeito que quisesse, não desse certo, não deu. A gente sabe muito bem que a gente pode acelerar e dizer 3 capitanias deram certo, por assim dizer, o que dar certo, mas que prosseguiram. Mas grande parte das capitanias nós sabemos que não vingaram.
os donatários nem vieram, etc. E no Brasil da década de 70 do século XX, observava-se também que grande parte das terras do Brasil estavam nas mãos de poucos que conquistaram essas terras, ou seja, de maneira errada, grilando, arrendando, ganhando do governo. Existe até a questão das leis de terra do Brasil no século XIX, que Dom Pedro deu terras para pessoas que já eram ricas, então que gerava mais acúmulo ainda financeiro, etc., que de fato era o reflexo do atraso começado lá com nossas origens coloniais semi-feudais. E como a gente tinha, então, esses grandes barões ou grandes senhores da agricultura, né, eu acho que a nossa história não deixa mentir. Política do café com leite, por exemplo, é uma política voltada para a agricultura, e são os agricultores que mandam no Brasil, né, nesse período. Era um período em que se também observava o atraso da indústria. Não existe burguesia. Por que não existe burguesia? Porque existe a imobilidade da terra, que é um debate que a gente pode muito bem transportar ali para aquela transição Idade Média, Idade Moderna. O que a gente já viu? O que marca a transição? Renascimento comercial e urbano. O burguês surge. Então o Brasil, para entrar no iluminismo, vocês estão entendendo a ideia de encaixar a nossa história na história europeia? É querer que a gente passe até mesmo pelos mesmos precalços, os mesmos momentos que o europeu passou. E é impossível a gente passar por isso. Somos histórias distintas, países distintos, né, continentes distintos, enfim. Mas isso daí foi algo que não só vingou, como foi representado na pena, na caneta de grandes historiadores brasileiros, como Sérgio Buarque de Holanda, que Raízes do Brasil, ele escreve o seguinte: a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semi-feudal importou-a e tratou-a de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos e privilégios. Os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. Então ele volta lá para o Velho Mundo, ele vê revoltas, por exemplo, dos mascates, comerciantes lutando contra o imobilismo português. É a mesma coisa que acontecia no Brasil, na década de 30, década de 40, da indústria tentando surgir, de grandes cidades, do Brasil tentando se modernizar, em contraponto até mesmo a esse Brasil rural, semi-feudal, o Brasil da pobreza, como ficou conhecido pelos intelectuais dessa época. E passando para além do Sérgio Buarque, nós temos o Gilberto Freire, que é um grande historiador brasileiro, produziu Casa Grande e Senzala, que também concorda, de certa forma, com essa noção medieval do Brasil. Ele diz o seguinte: a força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais, donos das terras, donos dos homens, donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso poderio feudal, a Casa Grande. A monocultura latifundiária, outra característica do feudalismo, né, a ideia de que era monocultura, mesmo depois de abolida a escravidão, achou o jeito de substituir em alguns pontos do país, ainda mais absorvente e esterilizante do que o antigo regime, e ainda mais feudal nos abusos. Então pegar, por exemplo, a exploração do trabalho do boia fria é uma coisa semi-feudal misturada com escravidão e muito mais abusiva, na visão do Gilberto Freire. Então, novamente, a noção de que o Brasil estava passando por um longo feudalismo desde a colônia e precisava, de certa forma, encontrar o seu renascimento. Nós temos também a obra Evolução Política do Brasil, que é um ensaio de interpretação dialética da história brasileira, olha o marxismo forte aí, do Caio Prado Júnior, que foi professor de História da USP, e ele vai colocar o seguinte: o regime das capitanias foi, em princípio, caracteristicamente feudal. Não gozavam os donatários de nenhum direito sobre a terra. Cabia-lhes, contudo, o direito eminente, quase soberano, sobre todo o território da capitania e que se expressava por vários tributos. Ou seja, a ideia de que o grande donatário era o grande senhor feudal. A terra não era dele, era doada pelo rei,
mas ele tinha o poder sobre a vida das pessoas, sobre o servo, sobre os escravos, os índios e por aí vai. Novamente, a gente tem aí a noção de que o feudalismo faz parte da nossa história. Mas uma coisa importante para a gente começar a entender que essas visões, apesar dos seus méritos, elas são erradas, bastante erradas, é começar a compreendê-las como anacrônicas, a partir da ideia de que elas representam algo que os historiadores chamam de anacronismo. E o que é o anacronismo, para quem não sabe? Anacronismo é uma improbidade cronológica, ou seja, um erro de data relativo a fatos ou pessoas. Seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, que Dom Pedro II estava no momento da fuga da família real de Portugal para o Brasil. É anacrônico por quê? Porque Dom Pedro II nasceu bem depois dessa temporalidade. Mas também pode ser um erro de cronologia, que consiste em situar em uma época personalidades, acontecimentos, ideias e sentimentos ou estilos próprios de outra época, como, por exemplo, dizer que houve feudalismo no Brasil. Não houve feudalismo porque são momentos distintos, épocas distintas, com personalidades distintas, com acontecimentos e por aí vai. É totalmente distinto. Estilo de vida, estilo de pensar, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas também pode ser uma ideia, um fato, uma atitude, modo de vestir ou método retrógrado em relação à atualidade, que é a questão de você, por exemplo, tentar sempre escrever sua tese com uma máquina de escrever. Mas também é um costume ultrapassado, pertence a uma outra época e por aí vai. Mas ficaremos aí com as noções 1 e 2. Chamar o Brasil de feudal é tão errado quanto dizer que havia burguesia e capitalismo em Grécia e Roma, no Egito, em períodos em que a sociedade era muito diferente, esses conceitos eles simplesmente nem existiam. Então ali, ficaremos com o 1 e o 2. Em 1980, há uma mudança nas pesquisas. Elas começam a mudar um pouquinho, mas elas ainda estão compreendidas dentro daquela antiga noção de modo de produção que eu disse a vocês. O marxismo ele vai influenciar muito a historiografia de tudo, historiografia antiga, historiografia medieval, moderna, por aí vai. E vai influenciar por quê? Antes que alguém diga, olha, a doutrinação comunista. Não, é porque a análise é boa, é um bom modelo, é um modelo que explica as coisas de uma maneira muito fácil, muito clara. É um modelo que já foi estudado e comprovado em diversas situações históricas. Então é um modelo que funciona. Se você, no seu interior, acha que não funciona, eu recomendaria buscar saber um pouco mais. Você não precisa gostar e dizer, olha, eu sou marxista. Mas o que a gente não pode, dentro da academia, é desmerecer o pensamento de pesquisadores que são importantes, simplesmente porque a gente não concorda ideologicamente com eles. E muitas vezes a gente não concorda porque a gente ouviu de terceiros que aquilo é errado. E aqui eu duvido que algum de vocês já tenha lido todas as obras de Marx. Então a gente tem que começar a pontuar as coisas. Por quê? Porque em 1980, o marxismo ele se transforma praticamente dominante na historiografia. E aqui eu coloco, né, que influenciou muito a carreira de um grande historiador brasileiro, que é o Jaime Pinsky. Ele tem muitas obras de historiografia. Então é um historiador intelectual e que adotou a visão marxista para avaliar o feudalismo. Então, como eu estou dizendo a vocês, ele adotou por quê? Porque ele é muito inteligente, ele conhece muito e ele sabe que aquilo de fato funciona. O Jaime Pinsky, basicamente, é um historiador e professor titular da Unicamp, né? Doutor e livre-docente pela USP. Foi também professor da Unesp, do campus de Assis e de diversos outros lugares como convidado, por aí vai. Concebeu e dirigiu a editora da Unicamp, concebeu e dirige a editora Contexto, tá vendo? É uma pessoa extremamente importante, e foi colaborador das editoras Brasiliense, Global e Atual. É autor e co-organizador de História e Cidadania. Aí ó, entra lá, As Primeiras Civilizações. Então é um autor da década de 80
que está pensando nessa questão das civilizações também. O Brasil tem futuro. E origens do nacionalismo judaico e Brasil, o futuro que queremos. O Jaime Pinsky, ele não só fez aquela outra obra que eu mostrei a vocês, que é a obra que diz respeito aos modos de produção na antiguidade, como ele fez também a obra O Modo de Produção Feudal. E ele diz o seguinte nessa obra. Olha só para a gente ver, né, o que é o modo de produção, o feudal. Ele tá cercado no feudo e nas casas dos camponeses. Lembra do Brasil que a gente viu com Casa Grande e Senzala? Casa Grande e a Senzala. Então, são projeções obviamente anacrônicas. Na Idade Média não houve nada que a gente pudesse dizer parecido com o que foi a terrível escravidão racial dos africanos no Brasil, o genocídio que ocorreu. Isso não existiu na Idade Média, então já tem um distanciamento muito grande. O Partido da Desagregação do Mundo Escravista, que é o mundo antigo, apresenta uma série de 58 documentos do período medieval, divididos em 5 unidades. Então ele vai estudar, né, o que é o modo de produção feudal. Ele começa com a transição do escravismo para o feudalismo. Pensando em modo de produção, é quando o escravo parou de produzir valor e o feudo começou a produzir valor. Aí ele vai para o modo de produção feudal, como é que ele funciona, estuda a igreja, as instituições políticas e, por último, obviamente, terminando com o comércio medieval, que é o que vai derrubar o feudo e por aí vai. E qual que é o contexto, né, dessas primeiras produções aí da década de 80 que o Pinsky está produzindo, né? É um contexto que a Maria Ieda Linhares, a grande professora de História Medieval, que ela coloca o seguinte: as universidades brasileiras jamais formariam um especialista em História Medieval à época, por ser aquele um passado que não nos pertencia, não nos dizia respeito e nos era alheio por razões diversas. Então eram produções que, por mais que fossem produções importantes, como a do Pinsky, eram produções que não eram feitas necessariamente por um medievalista. Quando havia um medievalista, era muito raro, era pouco, e não tinha assim uma perspectiva de que a história medieval viraria o que ela virou de fato no Brasil hoje. Ela continua. Aos docentes encarregados da disciplina, que àquela altura raríssimas vezes eram especialistas, cabendo a professores recém-contratados, é que era quase um castigo, né? Sanção que manifestava o poder dos mais velhos ou aos menos ativos, cabia o esforço por ministrarem ao menos cursos dignos e honestos, paroxismo decorrente de uma atividade docente que se produzia a lei, a pesquisa e a produção do conhecimento. Ou seja, quem que dava aula de história medieval antes? Quem era o castigado do departamento? Eu já fui bastante o castigado do departamento, que é o tal do professor substituto, que é aquela disciplina que ninguém quer dar, ninguém não tem um especialista na casa, acaba sobrando para o substituto. Eu, por exemplo, já ministrei História da América. Significa que eu fiz nas coxas, por assim dizer, né? Não fiz. Eu fiz um curso digno e honesto, mas é muito diferente de um especialista ministrando aquilo. Em 1990, todavia, na contramão da tendência apontada pela Maria Ieda, a história medieval no Brasil ela começou a crescer. Começou a crescer justamente por conta de novas instituições que passaram a contratar especialistas em história medieval, mas também por conta da fundação da ABREM, que é a Associação Brasileira de Estudos Medievais. Foi fundada em 22 de março de 1996. Ela é muito novinha, né, se a gente for levar em consideração aí a temporalidade da pesquisa, ou pelo menos de quando o medieval foi lecionada desde lá do início na USP. A sede atual é em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, e as principais finalidades são incentivo à pesquisa, o ensino dos estudos medievais, a divulgação e o intercâmbio da produção científica sobre o medievo, bem como a promoção do contato entre estudiosos do período dos vários campos do saber, dentro e fora do país, visando a atualização e o desenvolvimento do conhecimento da área.
Deixei aqui para vocês o linkzinho. Depois eu disponibilizo para vocês o slide sem o som, mas aí vocês podem clicar ali. Embora eu tenha colocado para vocês uma lista no material para vocês trabalharem com isso. E eu acabei voltando tudo aqui, eu vou passar correndo, gente, desculpa. A Abrem, ela tem uma revista de publicação semestral dedicada aos estudos da Idade Média, que é a revista Signum. E o site é este aqui, abrem.org.br, Signum. Também está lá no materialzinho que eu disponibilizei a vocês. A partir, então, da década de 90, com uma associação surgindo, as pesquisas sendo fomentadas, né? É muito importante a gente dizer que essas associações, grupos, eles surgem não só como uma ambição pessoal dos seus líderes, né, como no meu caso com o Lefama, mas como uma tentativa, é uma tentativa muito válida, de fortalecer a área para começarmos a disputar bolsas de pesquisas com outras áreas. Porque, como a gente está vendo até o momento, a história antiga e medieval, até 1990, eram áreas bem deixadas de lado aqui no Brasil. Então, muitas vezes, as instituições de pesquisa preferiam bancar pesquisas sobre escravidão, sobre Brasil colônia, do que pesquisas sobre antiguidade e Idade Média. Não que eu acho que a antiguidade e a Idade Média elas sejam mais importantes do que a pesquisa da história brasileira, mas pelo contrário, eu acredito que as pesquisas como um todo devem ser ou ter um financiamento parecido. Então, a partir do momento que os grupos começaram a ficar fortes, pesquisadores começaram a observar que era possível fazer carreira estudando isso, que foi o meu caso, por exemplo. Eu entrei na universidade com 17 para 18 anos. E por que eu acabei chegando a virar professor universitário na área? Porque ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de ser remunerado por isso, para ser um pesquisador, para estudar. Então, como que a década de 90 e dos anos 2000 começaram a olhar para a Idade Média? A partir da noção de que não é possível acessar a Idade Média tal como ela foi. A historiografia abandonou isso. A gente não pode descrever o passado como o passado aconteceu. Nossas imagens do passado são determinadas pelo conjunto de relações e estruturas sociais contemporâneas, ou seja, é o presente que dita como a gente vai olhar para esse passado. Voltando ali para décadas de 60, 80 no Brasil, que é um Brasil que luta contra a ditadura militar, é um Brasil que tem altíssimos índices de desemprego, é um Brasil que tem uma fome descambada no Nordeste, é um Brasil muito diferente do Brasil de hoje, é um Brasil de crise econômica muito séria ao longo da ditadura. E as pessoas olhavam para isso e iam encontrar a culpa do passado, ali nessa mentalidade semifeudal, mas essa mentalidade semifeudal sempre sendo vista a partir dos olhos do presente. Correto? Não era olhar a Idade Média pela Idade Média, mas tentar olhar a Idade Média com os olhos anacrônicos, por assim dizer. É a mesma coisa que, por exemplo, olhar para esse passado medieval e tentar comparar com Casa Grande, com a Senzala, por aí vai. Ignorar quais são essas relações e estruturas do presente é empobrecer, impossibilitar ou tornar irrelevante o nosso conhecimento sobre o passado. Ou seja, a partir dos anos 90, anos 2000, as pessoas também começam a se questionar como que a Idade Média ela foi construída como média, como trevas, exploração econômica, tendo feudo como foco. Haja vista que existem diversas coisas na Idade Média para além do feudo. O reconhecimento foi, então, que até o momento as pessoas entendiam que a Idade Média era igual ao feudalismo e ponto. E eu acho que é algo que está presente ainda na nossa cultura popular. Pensando em termos de cinema, Hollywood, produções de quadrinhos e por aí vai. O feudalismo, então,
a ideia, o foco dele está centrado naquilo que é uma teoria baseada no pensamento marxiano, já disse para vocês, o qual apresenta a história da humanidade dividida em modos de produção. Marx é um europeu pensando em história, ele também está pensando numa história universal. A história, para ele, isso que ele está descrevendo é como se toda a humanidade tivesse passado por isso. Então, os modos de produção, eles são, de uma maneira geral, são 7. Nós temos o modo de produção primitivo, nós temos o modo de produção asiático, o escravista, o feudal, o capitalista, aí entrariam o socialista e o comunista como visões utópicas até mesmo do desenvolvimento dessa história dos modos de produção da humanidade. E o modo de produção feudal, então, ele vai ser colocado e vai acabar adquirindo certo consenso nas análises, e a gente pode ver que é consenso mesmo, que isso aqui, olha, imagem de livro didático, imagem de livro didático, imagem de livro didático. O livro didático praticamente diz respeito ao modo de produção feudal, ele vai ser um estudo do feudalismo. O feudalismo, para os teóricos que adotam a noção do modo de produção feudal, começa com a queda do Império Romano. Em 476, ali o slidezinho eu peguei esses lugares de internet mesmo, assim, eu estou até citando um exemplo de como as pessoas ensinam isso na internet até hoje. Está errado ali, mas é 476, com o fluxo migratório daquelas populações que eles chamam de bárbaras, com disputas políticas que vão desfragmentar o império e colocar o império aí no feudalismo. Qual que é a base do feudalismo, então? É agrícola, o domínio é da igreja, é dividida em 3 classes, é o clero, nobres e servos. E a gente vai ver ao longo desse curso que existem muito mais classes, por assim dizer. Nem são classes, porque classe também é um termo anacrônico, né? Os medievais chamavam isso de ordens, não chamavam isso de classes. Ordens e classes são completamente distintas. Mas, enfim, clero, nobres e servos. O clero e nobres explorando os servos, é uma visão marxiana. E uma trajetória pré-determinada dessa história, uma história linear e progressiva. Ela começa num feudalismo muito pesado, um feudalismo muito agrário, e ela vai terminar com o feudalismo despertando, por assim dizer, o mundo das cidades, o mundo da economia. Então ela vai ascender. Isso é uma trajetória já pré-determinada e os pesquisadores vão encaixando isso ao longo do curso. E a gente muito vê, né, vai estudar a divisão, olha, o feudo, o grande castelo, as terras em volta ao castelo e por aí vai. A influência francesa, ela foi muito importante para mudar um pouco essa visão de que a Idade Média diz respeito a feudo, correto? Ao longo do curso a gente vai falar mais sobre isso, mas, por exemplo, os primeiros castelos pujantes, não estou falando de uma torre erguida, eu estou falando de um grande castelo daqueles que a gente vê na Europa, e que geralmente está associado ao feudalismo, né? Basta a gente olhar aqui, ó, o feudo sempre tem um grande castelo aqui. Eles surgiram do século XII para frente na Europa. Eles são fenômenos muito mais modernos do que fenômenos medievais. Então, assim, olha o tamanho do anacronismo que a gente estava utilizando para construir a Idade Média. Porque a gente estava pegando o feudo surgindo ali no século V, já no formato final, com castelo, nobres, servos, por aí vai, de coisas, estruturas físicas, mentais, que só vão passar a existir do século X para frente. Até mesmo a noção de ordem, essas 3 ordens, é uma ideologia que vai surgir na Europa, se eu não me engano, no século XI. Então é muito tempo depois do período ali da queda do Império Romano. E os franceses eles vieram exatamente para começar a trazer um pouco de... Eu vou usar a metáfora, né? Trazer um pouco de luz para a Idade das Trevas, por assim dizer, embora eu não goste disso. Mas eles vieram para mudar um pouco essa noção de que a Idade Média era feudalismo puro e simplesmente. Então, a partir de meados dos anos 80, marcados por uma verdadeira procura da Idade Média, decorrente de uma nova missão intelectual francesa chegada ao Brasil,
Graças inicialmente às traduções portuguesas, a nova história francesa invadiu, enfim, o meio acadêmico brasileiro. Georges Duby, que é um grande historiador francês, eu recomendo as obras dele, a gente tem bastante aí no plano de ensino para vocês. Jacques Le Goff, que é extremamente famoso, Emmanuel Leroy Ladurie, entre outros. E é uma grande empreitada, por assim dizer. Eu já mencionei a Escola dos Análises, não vou entrar nesse mérito de novo, mas de descrever aquilo que poderia ser considerado como o passado da França. Afinal de contas, os franceses eles têm muito mais de influência medieval do que os brasileiros. Ou seja, olhar para a Idade Média aos olhos de um francês é olhar para o passado imediato deles. É o passado que muitas vezes ele gostava de ouvir na escola, de lendas que ele sempre ouviu desde pequeno, e é o que está no imaginário mesmo, de fato, dos europeus. Pegando, por exemplo, o gancho para a gente falar de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis nada mais é do que uma grande mistura de lendas, tradições europeias, enfim, com um aporte ali da temporal da Idade Média. Dragões, duendes, por aí vai. Enfim. Então, é uma historiografia que está interessada em explicar o passado francês. Se alguém quiser saber mais sobre ela, eu indico esse livro do Peter Buck, A Escola dos Análises, que vai fazer um apanhado geral. A título de conhecimento, a grande obra é a Apologia da História, o Ofício de Historiador, eu acho que é a mais famosa, do Mark Bloch, que fala sobre como escrever a história, e a gente pode ver que carrega um pouco da tradição medieval aqui, e ele fala bastante da tradição cristã. Nós temos o próprio Mark Bloch, ele vai escrever Os Reis Taumaturgos, que é uma das grandes obras do período medieval, e que ele vai olhar, diferentemente dos historiadores que olhavam para o feudo, o feudalismo, modo de produção, trabalho, etc., valor, economia, ele vai olhar para as mentalidades. Nessa obra, ele vai avaliar como ele vai analisar o fenômeno que levava camponeses da França a acreditarem e até mesmo serem curados pelos reis, simplesmente pelo toque. Então envolve a mentalidade cristã, envolve um pouco da mentalidade pagã, então é um livro extremamente importante. Nós temos ali o Georges Duby, que também, olha só que interessante, ele não só não está com o feudo em primeiro plano, ali a gente tem as mulheres, como ele também não está com os grandes senhores. Então é uma historiografia que já vai começar a olhar para as mulheres na Idade Média, o universo feminino. E nós temos também a obra mais recente, por assim dizer, dentre esses medievalistas que eu trouxe aí, que é do Jacques Le Goff, que olha só que interessante, ele não vai avaliar o feudo nem nada, mas ele vai olhar como que as grandes tradições, o modo de pensar, agir, a economia, a própria União Europeia que a gente tem hoje com o euro, tem as suas origens na Idade Média. Então ele vai tratar a Idade Média não como um período mais de decadência, um período das trevas, mas como um período que vai inaugurar o Ocidente. Então ele inverte totalmente a noção daquilo que vinha sendo pesquisado até então. E para além das francesas, a gente tem outras historiografias que nós vamos olhar ao longo deste curso e que trazem uma visão um pouco diferente daquilo que comumente a gente entende como Idade Média, vulgo feudalismo. E por quê? Porque o feudalismo é algo que eu vou até colocar assim, em português claro, que se realmente existiu o feudalismo, que a gente vai ver ao longo do curso que grande parte da historiografia nega até mesmo a existência do feudalismo, não do feudo, do feudalismo. O feudalismo implica um modo de produção baseado no feudo. Diversos feudinhos, diversos senhorzinhos, como se toda a Europa funcionasse com feudinho, que é a ideia que o livro didático passa pra gente. E isso, de fato, não existiu. Existiam diversas formas de posse da terra e de
criar riquezas para além do feudo. Mas quando a gente olha para o feudo, como eu disse, se ele existiu, ele foi um fenômeno estritamente francês. Então a gente tem uma Idade Média que nós podemos chamar de Idade Média Ocidental. Eu até peguei, olha, coleção didática de mapas históricos para vocês verem que é uma divisão que a gente aplica hoje. É uma Idade Média que vai englobar as antigas províncias europeias do Império Romano Ocidental. Então ela está focada aqui na antiga Gália, basicamente, que vai ser a história da França. Ela não é focada aqui porque logo tem a conquista árabe, então ela meio que abandona isso aqui, mas é a história europeia, vulgo história da França. Aqui nós temos a Idade Média Oriental, vou passar aqui para vocês, que é uma Idade Média que não está focada na França, no feudo, mas ela está focada em outra região, que é Bizâncio, ou o Império Romano do Oriente, ou também conhecido como o Império Bizantino, que é a parte oriental, por assim dizer, da cristandade medieval. Nós temos, então, a Idade Média Ocidental, que é aquela Idade Média que a gente estuda do feudo, Idade Média Cristã, Carlos Magno, etc. Mas nós também temos a Idade Média Oriental, que é uma Idade Média grega, ela não é latina, ela é uma religião católica ortodoxa, que é muito distinta do catolicismo apostólico romano. Então, são duas religiões que eu considero religiões diferentes, embora seja cristianismo. Mas nós também temos o contato aqui da Península Arábica, da Índia, a Rota da Seda, o comércio que os islâmicos vão fazer, enfim. E a conquista islâmica também aqui do norte da África. Nós temos também uma Idade Média, que é uma Idade Média escandinava. Essa, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar no nosso curso, por limitação de tempo, horário mesmo de aula, e nesse ambiente remoto ficou cada vez mais apertado da gente lidar com isso. E também não é aquilo que realmente cai mais em concursos ou livros didáticos. E nós também temos uma Idade Média, por assim dizer, que é uma Idade Média em que o Oriente tentou resgatar, por assim dizer, o Ocidente, que é quando o Império de Justiniano, o Império Bizantino, com o Justiniano, ele tenta reconquistar as terras perdidas, por assim dizer, do Império Ocidental. Então, é o Império Oriental tentando colonizar o Ocidente. Ou seja, temos diversas idades médias dentro dessa grande salada que a gente chama de história medieval. Então, para vocês entenderem, quando a gente fala de feudalismo, nós estamos falando de uma Idade Média muito restrita, muito anacrônica, extremamente problemática e que não diz respeito à totalidade daquilo que os historiadores mais sérios, acadêmicos, etc., chamam de história medieval. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Eu gostaria apenas de terminar essa reflexão de uma vez, também para não ficar muito extensa, mas mostrando para vocês um pouco sobre os estudos medievais hoje. Se alguém quiser saber, tem bastante informação na internet. Nesse sitezinho aqui, Idade Média Brasil, wixsite.com/medieval, em que a gente tem sobre nós, eventos, publicações, grupos de pesquisa e por aí vai. Mas também segue aqui uma gama de pesquisadores em Idade Média e algumas regiões do Brasil. Não tem Minas Gerais aqui, infelizmente. A gente tem bons medievalistas em Minas Gerais, mas já dá para ter uma boa noção de quem são, que pesquisam. Então eu recomendo que deem uma olhada. Aqui também eu trago para vocês a quantidade de grupos de pesquisa que nós temos em História Medieval, Antiguidade, etc., no Brasil hoje.
nós temos o GEMAN, da Federal de Santa Maria, o NEMAN, nós temos o NEMAT, nós temos o Grupo de Filosofia Medieval Latina e Filosofia Medieval Árabe, que é o FALSAFA, grupos de estudos medievais portugueses, olha lá, uma Idade Média diferente da Idade Média francesa. Nós temos um estudos medievais da Federal de São João, que é aqui pertinho. Nós temos o grupo de estudos de História Medieval da Unimontes, que é uma universidade irmã nossa, também estadual. É um grupo até gerido pelo Vinícius Dreyer, que é um grande amigo, um companheiro muito legal. E eu recomendaria sempre dar uma olhada, ele tem pesquisas com os alunos muito interessantes. Tem o LABEAN, que é o Laboratório Blumenauense, lá de Blumenau, estudos antigos medievais, que é gerido pelo Dominique Vieira, também um grande colega, um intelectual que eu considero jovem, promissor, que vai ser muito importante para a historiografia brasileira. Já está sendo, né, mas vai se tornar muito mais. Enfim, a gente tem o LEME, que é um grande laboratório, que é até da USP. Temos estudos interdisciplinares do Mediterrâneo. Temos aqui embaixo o NEVE, que é o Núcleo de Estudos de Vikings escandinavos, que eu disse a vocês, que é ele foge um pouquinho dessa tradição da Europa Ocidental. Temos o Translatio Study, temos o Vivarum, que inclusive tem sede, por assim dizer, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, então também colegas mineiros aí que pesquisam história antiga e medieval. Para vocês terem uma ideia mais geral sobre isso, para a gente não passar na correria, eu fiz esse documentozinho para vocês, tá na parte de materiais extras, e é um documento que a gente tem todos os sites ali de cada um desses laboratórios que eu trouxe para vocês. Então, quiserem conhecer, entrar, como vocês podem ver, tem muita página de Facebook, né? Igual o Lefama tem uma página de Facebook. Então, quem quiser curtir a página de Facebook desses grupos, eu recomendo, porque eles alimentam aí o Facebook com notícias, curiosidades e tal. Então, dá para utilizar o Facebook para aprendizado seguindo essas páginas. Voltando, então, ao nosso roteiro de perguntas do início, para a gente fechar essa primeira aula de apresentação da disciplina, vamos responder as nossas perguntas. Então, existem bons medievalistas no Brasil? Sim, existem bons medievalistas no Brasil que mantêm, inclusive, grupos. É possível fazer meu TCC? Sim, é muito possível fazer o seu TCC em História Medieval aqui no Brasil. Onde posso publicar meus trabalhos? Em revistas brasileiras da área. Como a gente viu, não só a Brem tem a revista dela, mas existem outras revistas desses grupos de pesquisa que divulgam a pesquisa de brasileiros. Quais são os grupos e temas de pesquisa? São muitos e muitos. Então não só existe pesquisa história medieval do Brasil, mas como as pessoas no Brasil não pesquisam só a Idade Média, aquele feudo, não. A gente viu lá que tem vikings, o pessoal pesquisa cavaleiros, pesquisa artesãos, tem muita coisa legal na história medieval no Brasil. Onde encontra as fontes? Em livros publicados em português, como a gente viu ao longo da aula. Não só a gente já tem bons estudos nisso, mas a gente já começou a ter traduções, e esses grupos de pesquisa mantêm muitas vezes fontes disponíveis na internet para a gente ler. E consegue estudar apenas lendo português? Para começar, dizemos que sim. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem até agora. E a gente fica então com esse curso remoto de História Medieval. Até uma próxima aula. Um grande abraço a todos.